Seja engrandecido o nome do Senhor para sempre. Vocês são lindas. Como vocês são bonitas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar nesta igreja. Agradeço a liderança, pastor Arthur, pastor Bruno, os pastores, a Maria Eugênia, Isabela, todas as esposas dos pastores. Nossa gratidão. Aos amados que nos receberam em suas casas. Foi muito bom. Deus seja louvado pela vida de vocês. O sorriso de vocês é lindo. Eu oro para que o ladrão não roube o sorriso do rosto de vocês. As mulheres são vidas preciosas para Deus. As mulheres são alvo do amor de Deus. As mulheres receberam uma atenção especial de Jesus enquanto nesta terra. Ele não as desprezou. Eu estava a falar com a Maria, que a gente está à beira da... Muito obrigada, Teresa Galardão. Que a gente está à beira da Semana da Mulher, né? E para a tristeza do meu coração, há tantas mulheres que não conseguem celebrar com alegria o ser mulher. Há mulheres até revoltadas porque nasceram mulher. Mulheres que se odeiam porque são mulheres, porque é mulher. Mas não é esse o propósito de Deus para a mulher. O propósito de Deus para a mulher é um dia as mulheres estarem na casa do Pai. No grande banquete. Eu olhando aquela mesa ali, ó. Aí vem na minha mente, na minha imaginação, aquele dia, irmãs. Glória a Deus. Onde nós vamos nos assentar em uma mesa, à mesa. E o Senhor Jesus garantiu que um dia Ele ia comer conosco. Aleluia. Ia beber vinho conosco. No reino do meu Pai, Ele disse. E lá vamos estar nós. As mulheres que Ele comprou com seu sangue, que Ele perdoou os pecados, que Ele alcançou com a graça. Aleluia. E que Ele tornou herdeiras do reino de
Agora, Senhor, já. Em nome de Jesus, eu quero começar este momento, já comecei, né? Mas eu quero orar por mulheres que estão sentindo dor, amargura, uma tristeza profunda, como se um espinho está encravado em sua alma. Onde você está, você não precisa vir à frente. Você só precisa levantar a sua mão devagarinho e dizer: Senhor, eu preciso ser liberta desta dor que não tem analgésico, que tire. O gemido é grande. Pai, as tuas mãos fizeram estas mulheres. Elas foram entretecidas pelo Senhor no ventre da mãe. Nasceram bebês lindas. Trouxeram alegria com a sua chegada. Mas a história delas, tantas coisas contribuíram para que elas estejam vivendo um tempo de dor, de gemido, sem saber como curar. Porque a ciência, a medicina, a psicologia, a psicanálise, elas não entram aonde a dor está. Mas a tua palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. Aleluia. Aleluia. Uma palavra tua. Nesta noite, a Maria Eugênia pediu que as pessoas dissessem uma palavra para as aniversariantes. E agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, uma palavra ao coração destas meninas. Aleluia. Uma palavra vai fazer a diferença. Em nome de Jesus. Que elas sintam a palavra no seu coração.
E a palavra, que é espada, vai no profundo e buscar na raiz, retirando a causa da dor. Eu sei que o Senhor faz isso, porque o Senhor fez em mim. E o Senhor não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é lindo o amigo, né? É muito interessante da gente ler no Evangelho de Mateus. No capítulo 26, 27. 27. E o versículo 35. Quem está na mídia? É o Davi. Deus te abençoe, Davi. Olha para mim, Davi. Tá ligado? Agora sim. 1, 2, 3. Não, desculpa. 55. 1, 2, 3. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Pronto. Está falando das mulheres que estavam no Calvário. Lucas capítulo 8. As mulheres do Calvário, nós lemos que elas seguiram a Jesus desde a Galileia, onde Jesus começou o ministério dele. Onde Jesus começou o ministério dele? Pergunta. Quero ouvir a resposta. Fala alto. Na Galileia, né? Muito bem, parabéns para você. Ou seja, elas estavam desde o princípio. E estavam no final. Lucas capítulo 8. Versículos 1 ao 3. 1, 2, 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Mulheres que cooperavam financeiramente no ministério de Jesus.
A Bíblia não tem nenhum registro dizendo que tinha algum homem que ajudava Jesus com os bens. Desculpa lá os homens. Eram as mulheres. A Bíblia fala de um homem que deu dinheiro. Dinheiro não, ele não deu nem dinheiro. Ele gastou dinheiro. Pegou o dinheiro dele e fez um investimento. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39. Vamos lá? Pronto. É o registro de um homem contribuindo. Quando você lê a história de Zaqueu, você vê Zaqueu dizendo assim: dou metade dos meus bens a quem? A quem? Foi ao ministério de Jesus? A quem ele disse que ia dar metade dos bens, minha gente? Vocês não... Quem leu o Novo Testamento esse ano já, todinho? Não, você não conta, né, minha filha? Você lê a Bíblia tantas vezes no ano também. Daqui, quem já leu o Novo Testamento todo esse ano? Quem leu a Bíblia todo o ano passado? Quantas? Levanta a mão. Tu não vai cair no sorteio. Levanta a mão quem leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse toda, o ano passado. Você leu toda? Quem mais leu toda? Ninguém mais leu toda? Vem cá, garota. Faz favor, garota. A vovó tá falando, mulher. Não tem mais ninguém que leu a Bíblia todo ano passado? Vocês leram o que o ano passado? O Zap, não foi? Poções. Como é teu nome? Sueli. Sueli. Eu sou de Recife. Ela é de Recife. Ai, pelo amor de Deus, Sueli. O que é que tá fazendo aqui? Eu sou missionária. É? Uhum. É missionária. Pastoreamos uma igreja. É? E aí você leu a Bíblia todo o ano passado. Sim. E esse ano já começou de novo? Claro. Claro, né? Dá um presente aí para ela. Estar aqui é um presente. Opa. Este livro é lindo. Ele se chama 40 Dias com Jesus. Escrito por um filho espiritual nosso. Um pastor. E você vai receber de presente. Tá bem? Leia um capítulo por dia. E viva 40 dias com Jesus. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Se alguém quer este livro, eu ainda tenho alguns exemplares ali. Afinal, Zaqueu disse o quê? Tem que ir para a Bíblia, porque elas não leram, Maria. Cadê a Maria? Maria, bota essas mulheres para ler Bíblia. Elas estão lendo o quê, afinal? O Zap, né? Os Facebook, né? Os Instagram. Minhas filhas, como é que vocês querem ter o coração cheio da palavra? Em nome de Jesus.
vou lançar um desafio. Nós estamos no dia 23 de fevereiro. Vocês vão ser desafiadas. Até o dia 30 de junho, lerem o Novo Testamento. Não é a Bíblia toda. É o Novo Testamento. Ainda dá tempo você ler um capítulo pela manhã, um capítulo à noite e até o dia 30 de junho você cumprirá a sua tarefa. Eu quero notícias. Vão informando a pastora ali. E a primeira que terminar, tem uma comenda. Porque é um tento para garotas todas que não leram no passado. Quem vai aceitar o desafio, ponha-se sobre os pés. Não faça desafio se não está com coragem. Pai, olha aqui. Olha as corajosas aí, Senhor. Elas estão fazendo um compromisso no céu. Para até 30 de junho, mês 6, lerem todo o Novo Testamento. Para começar a conhecer Jesus. Os seus ensinamentos. Suas palavras. Que são espírito e vida. Eu peço que o Espírito Santo as ajude. Dê entendimento. Para elas compreenderem as Escrituras. Senhor, elas precisam ser mulheres cheias de sabedoria. Porque se forem sábias, serão prudentes. E nada melhor do que a tua palavra para nos ensinar. Que o coração delas se encha da palavra. Para que no abrir da boca delas, conversando com o marido, tratando de assuntos, ensinando aos filhos, conversando com amigas, no meio do vocabulário da linguagem, do linguajar. A tua palavra flua dos lábios dela. Porque a mulher virtuosa, está escrito, abre a sua boca com sabedoria. E a tua palavra dá sabedoria, porque é Cristo, e Ele é nossa sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. Eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20. Antes, eu não posso esquecer, né? Já que vocês não sabem, eu vou ter que dar. Quem não sabe, a quem Zaqueu queria dar os bens dele, não sabe. Está vendo, filha? Elas não sabem para quem Zaqueu ia dar os bens. Será que era para o ministério de Jesus? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Versículo 8. Vamos lá, 1, 2, 3.
Ele disse que dava metade dos bens dele para quem? Está vendo? Outro homem. O outro deu para o corpo morto de Jesus. Mas as mulheres, elas deram para o corpo, para Jesus vivo. Vocês deviam ser muito felizes por ser mulher, meninas. E não ficar com uma cara borocochô, né? Mas mulher tem menstruação. Qual o problema? O homem tem que cuidar de barba. Ou tira, ou tem que manter a parada, tem que arrumar, tem que cuidar. Então, louve a Deus porque você é mulher. Na minha experiência de vida, eu sofri muito. Quando eu oro por pessoas que o Espírito Santo manda com dor na alma, eu oro do que eu já vivi. Por conta de rejeição. Eu fui rejeitada pelo meu pai quando nasci, porque eu nasci mulher. Ele queria um homem, eu sou filha única da minha mãe. E meu pai queria um homem. E eu fui um estorvo quando eu nasci. E meu pai dizia com todas as letras que aquilo era muito ruim. Porque eu nasci fêmea. E desde pequena eu comecei a me rejeitar porque eu era mulher. E aquilo trouxe sérias consequências para mim. Quando eu me rejeitava, eu não conseguia me amar. E quando a gente não se ama, a gente se odeia. Não tem meio termo. No mundo espiritual, ou eu amo você, ou eu lhe odeio. Não tem gostar na Bíblia. A Bíblia não manda gostar de ninguém. A Bíblia fala de amar e odiar. Quando estamos em Cristo, nós amamos. Por quê? Aquelas meninas que estavam no sábado aqui, nós falamos que quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar conosco, não foi, pastora? E está em nós, e ele derrama o amor de Deus em nosso coração. Então, toda pessoa que está em Cristo tem o quê? Tem o quê? Amor. Que amor? O amor de Deus, o amor ágape. E com esse amor de Deus derramado em nosso coração, irmãs, primeira pessoa que nós amamos é a Deus. E a segunda pessoa? Quem é? Hein, irmã? Quem é a segunda pessoa que a gente ama com o amor de Deus no nosso coração? Me respondam, por favor. A nós. E quando a gente não se ama, a gente se odeia, irmã. E o ódio vem de quem? De Deus, irmã. Deus é amor. O ódio é do outro lado das trevas. Então, a primeira coisa na minha vida de pecado
Era exatamente a falta de me amar. Quando eu não me amava, não me aceitava como eu sou. E o primeiro fator é porque eu era mulher. E quando eu não me aceitava, fluía dentro de mim uma revolta e um questionamento. Por que eu nasci droga, mulher? E esta raiva era contra quem, meus filhos? Respondam. Contra quem era a raiva? Responda, por favor. Acho que eu estou falando grego aqui. Ninguém está entendendo o que a avó fala. Quando eu não me aceitava, e me revoltava, e questionava, e me odiava, claro. A minha raiva, a minha revolta era contra quem? Você já imaginou que é ter raiva de Deus? Ninguém trata esse assunto. Muitas mulheres não vivem uma vida feliz, plena, não têm vida em abundância, porque elas vivem todos os dias, afora os pecados cometidos por conta da nossa natureza. Elas vivem o pecado crucial de não se aceitar, de não se amar, de ser insatisfeita. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu trocava esse nariz. Por que um problema muito sério, na minha experiência, era meu beiço. Porque na minha família, eu era a única dos meus primos que tinha o beiço grosso. Aí eu era o quê? Beiçola. Desculpa a expressão, beiço de negro. E aí a revolta era maior. Quando eu ia tirar fotografia para a escola, é triste. Automaticamente, instintivamente, eu fazia. Mugiu o beijo. Imagina. Aí Deus me deu vida para ver um dia desse, conversando com uma certa determinada mulher. Ela falou, mandei fazer um trem para encher aqui, porque meu beiço era muito fino, aí eu mandei encher. Eu sofri que nem cachorro mago, porque tinha o beiço grosso. Agora as mulheres estão gastando dinheiro para fazer o beiço ficar grosso. Dá para entender? Mas era grande a revolta contra Deus. E todo o lixo foi se acumulando na minha alma, no meu homem interior. Mas eu era evangélica.
Eu trabalhava na igreja. E era muito que eu trabalhava. E eu era um adolescente e jovem santa. Por causa do que o meu cabelo batia na bunda. Por causa da minha unha, por causa do meu vestido, por causa do meu exterior. Mas ninguém se importou se eu estava cheia de dejeto. Eu era uma fossa ambulante. Eu era uma assassina. Primeiro João 3:15, faz favor. Um, dois, três. Mas eu era evangélica. E como eu me odiava, eu odiava. A primeira figura que eu odiava era meu pai. Mas eu orava. Só que Deus não atendia minhas orações. Por quê? Isaías 1:15. Um, dois, três. A gente leu o versículo anterior que quem odeia é o quê? Assassino. O assassino tem as mãos o quê? E a hora faz campanha, jejua. Mas Deus disse, eu não ouço. Mas Deus é moco, é surdo. De uma família de doença psiquiátrica e mental, minha família, tanto da mãe quanto do pai. Com 15 anos eu comecei a sofrer de depressão. E foram 30 anos. Mas eu era evangélica. E eu era solista do coral. Mas eu não tinha vida abundante. Eu não tinha alegria. Eu não tinha paz. Eu não tinha comunhão com Deus. Eu não tinha amor. E eu não tinha fé. E eu não tinha esperança. Mas eu era o quê? Eu era o quê? A minha família, meus filhos, meu marido amargaram a minha desobediência. Porque eu vivia depressão patológica, por causa do histórico familiar, o TB, né? Depressão emocional, por causa dos dejetos guardados na minha alma. O que é dejeto? Tudo que não alimenta, né, não nutre, não é verdade? Então, tudo que não edifica a minha vida espiritual, tudo que não faz que o meu homem espiritual cresça, é o quê? Dejeto. E o dejeto tem que ser o quê? O que é que tem que fazer com o dejeto? Reter? Expelir.
Eu tive uma prima, já está com o Senhor. A causa morte dela foi dejetos retidos. E isso também leva a óbito espiritual. O Espírito Santo não pode habitar numa casa que é uma fossa. E a gente pergunta por que eu não dou fruto. Em lugar onde dejetos são colocados, fossa em fossa, floresce alguma coisa, irmã? Não. Dejetos servem para fazer biogás, né? Interessante. Muitos anos atrás, em uma das minhas viagens, ainda dava um jornal no avião, faz tempo. Aí estava lá, o japonês, olha, você é Nisei ou é Sansei? Sansei, né? O japonês descobriu o biogás. Aí eu, meu Deus, pobre do japonês, tão enganado, acha que ele botou o ovo em pé. Vocês sabem que já tem biogás na Bíblia? Quem sabe aqui que Deus mandou usar biogás? Quem sabe? Mandou Ezequiel. Hã? Pediu para Ezequiel queimar. Fala mais alto. Repete para mim aí o que ela falou. Quando pediu para Ezequiel queimar as. Muito bem. Ezequiel. Gostei. Você precisa ler a Bíblia toda. Pelo menos Ezequiel você leu. Ezequiel capítulo 4. Versículo 12. 1, 2, 3. Biogás aí. Esterco humano para fazer fogo e cozer o bolo, minha gente. Você quer comer bolo com esterco humano? E os dejetos acumulados na nossa alma, na minha alma, agravavam a patologia. E não adianta tratar a patologia sem limpar o coração. Não tem psiquiatra, não tem medicamento, não tem psicólogo, não tem psicanalista, ninguém vai lá. Só o Espírito de Deus e a palavra penetra para fazer a limpeza. O Espírito de Deus, por que o Espírito de Deus vai lá? Vamos para a Bíblia. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Um, dois, três. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! O Espírito vai até as profundezas de Deus. Quanto mais a nossa alma. Hebreus
4:12. Só o Espírito Santo vai lá. 1, 2, 3. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas as medidas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E o que fez mudança na minha vida foi exatamente a palavra de Deus e o Espírito Santo. Que a palavra começou a me mostrar o que eu tinha que fazer. E o Espírito me convencer do meu pecado. Na minha desobediência, por não me amar, por não me aceitar, por me revoltar contra Deus. A Bíblia diz no Salmo 100, servi ao Senhor com alegria. Mas na minha experiência, eu servia ao Senhor com raiva, com ódio. Porque se eu não me amava, Mas eu era evangélica. E eu trabalhava na igreja. E todo mundo dizia, Lídia trabalha muito para o Senhor. Eu servia ao Senhor. Para todo mundo eu servia ao Senhor. Mas eu servia ao Senhor com raiva, com amargura, com mágoa, com ressentimento, com revolta, com todo o lixo que estava dentro do meu coração. Deus não recebeu nada do que eu fiz. Nós lemos sábado, na palavra que a Bíblia diz, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Quem estava aqui lembra. O que não é feito com amor não tem valor para Deus. A motivação de tudo tem que ser o amor. E o objetivo de tudo, a glória de Deus. E o Senhor teve misericórdia de mim. E me alcançou com a graça. Porque Ele alcança mulheres com a graça. Aleluia. Na Bíblia a gente vê exemplo de mulheres alcançadas pela graça. Uma delas foi a pecadora de Lucas 7. Que entrou na sala, só tinha homem, lavava os pés de Jesus com lágrimas, enxugava com os cabelos. E Jesus disse, perdoados são os teus muitos pecados. Quando você lê Jesus dizendo, perdoados estão os teus pecados, é manifestação da graça. Quando você lê o capítulo 7 de Lucas, você vê o primeiro milagre, a cura do centurião. Não, na verdade, do servo do centurião. Obrigado, amigo. Foi uma cura, um milagre de cura. O segundo milagre, no mesmo capítulo 7, foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Um grande milagre. O primeiro, um milagre de cura.
O segundo, um milagre de ressurreição de um morto. Para resolver o problema de uma mulher. Jesus tem solução para o problema de mulher. Mas o último milagre foi perdão para aquela mulher de muitos pecados. O milagre da cura foi no mundo físico. O milagre da ressurreição foi no mundo físico. A graça não entrou na cura. Jesus fez o milagre da cura como um profeta, porque os profetas do Antigo Testamento também curavam, lembram? Que Eliseu curou o homem da lepra. Na ressurreição do filho da viúva, Jesus agiu como profeta do Antigo Testamento. Lembra do filho da sunamita, que Eliseu ressuscitou? Ressuscitar morto era também atribuição de profeta. Agora você não lê nenhum profeta da antiga aliança dizendo pecados teus perdoados. Só ele que é a graça. Pode perdoar pecados. A cura foi passageira. O cara ia adoecer de novo. O moço ressuscitou, mas um dia, outra vez, ele ia morrer. Agora a mulher perdoada foi para a eternidade. Porque na eternidade só vai entrar quem tem pecados perdoados. Aleluia. A graça é quem nos indulta. Por isso, que se Jesus tivesse me levado, ou tivesse vindo quando eu era evangélica, eu não ia ficar com Deus. Eu ia ficar longe de Deus. Só tem 2 destinos para a eternidade. Ou a gente vai passar a eternidade com Deus, ou longe de Deus. Quando a trombeta tocar, os que estão em Cristo vão com Ele. Os que não estão em Cristo vão ficar. E quem conheceu a palavra, conheceu o Evangelho, e não subir, não tem mais chance de ser salvo. Jesus veio levar o corpo. Ele não vai levar e deixar um dedo para baixo. Tem muita gente enganada com filmes, com seriados, que mostram segunda chance. Segunda chance só para quem nunca conheceu o Evangelho. Aí sim. Por isso precisamos ter cuidado, irmãs. Nós mulheres somos muito sensíveis. A Bíblia diz que a mulher é vaso mais frágil, emocionalmente mais sensível. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo está morto. E nós precisamos viver cada dia morrendo e fazendo morrer a nossa natureza carnal, para não nos ofendermos com tudo. Pense comigo. Quantas vezes neste dia nós já ofendemos a Deus? Tem aqui alguém que possa dizer, hoje eu passei o dia e não ofendi a Deus?
Tem alguém? Tem, irmão. É possível a gente passar 1 dia, 2 dias sem ofender a Deus? É possível, irmão? Quando a gente peca contra quem? Contra quem, irmão? Contra Deus. A gente ofende. Pecado é ofensa. Desobediência é ofensa. Mas Deus nos perdoa quando a gente se arrepende. E se Deus me perdoa por eu ofendê-lo, por que eu não perdoar quando alguém me ofende? O que é mais perigoso, eu ofender a Deus ou eu ser ofendida por alguém? E eu precisei perdoar, a começar do meu pai. Foi um processo doloroso. Perdoar. E à medida que ia jogando dejetos para fora, esvaziando a fossa, limpando as mãos, o Senhor dizia, vai jogando o lixo e vai enchendo com água. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso que me dá tristeza quando eu vejo um grupo grande de mulheres que não estão priorizando. Pelo menos é o que parece. Não é, filha? A água que vai fazer o rio correr e nos tornar limpos. Porque só os limpos de coração verão a Deus. Jamais uma fossa vai ver a Deus. Eu orei minha vida inteira pela salvação do meu pai. Ele não era salvo. Minha mãe partiu com Jesus. Eu tinha 5 anos quando ela partiu. Morreu tuberculosa dos 2 pulmões e passa fome. Não me deixou nada. Tudo dela foi queimado. Mas deixou uma fé no meu coração. E amor pela palavra. Melhor investimento, ela não tinha nada. Morávamos numa casa de palha, de barro. Mas a minha mãe, eu com 2 anos de idade, minha mãe lia a Bíblia para mim. Todos os dias. Com 3 anos, ela me pôs numa escola para aprender. Numa escola não, com uma mulher. Para me ensinar a ler. Porque ela disse, quando eu morrer, eu quero deixar você lendo a Bíblia. E quando ela morreu, eu já li a Bíblia. E o meu pai me levou na beira da cama. Ela muito magra e muito mal. Mas sabe, a Bíblia diz que o justo até morrendo tem esperança. Aleluia. Ela olhou para mim e disse, Lídia, minha filha, eu já vou. Jesus já está vindo me buscar. Os anjos já estão aqui para me levar. Se tu seguir o caminho que eu segui, eu vou estar esperando por tu lá no céu. E eu disse no meu coração, um dia eu vou encontrar a minha mãe no céu. E ela disse, Jesus vai cuidar de você. E até hoje o Senhor tem honrado a palavra da minha mãe. E tem cuidado de mim. A ponto de ter me dado a oportunidade de deixar de ser uma pessoa da religião evangélica e me tornar, de verdade, uma pessoa que vive em Cristo, que tem vida abundante,
que tem certeza que se meu coração parar aqui, por favor, ninguém peça para eu voltar, porque eu vou estar com meu noivo na casa do Pai. E eu precisei perdoar. E como eu estava a dizer, desde pequena eu orava, Jesus salva meu pai. E Jesus não salvava. Um dia eu estava conversando, a minha filha disse, mamãe, demorou tanto para o vovô ser salvo. Meu pai veio se converter no casamento da minha filha. Depois que eu já tinha sido liberta dos dejetos. Eu orei a minha vida inteira pela salvação do meu pai, mas Deus não ouvia a minha oração, porque as minhas mãos estavam o quê? Como Deus ia ouvir a minha oração se eu não amava meu pai? Se eu não amava a alma dele? Depois que eu perdoei meu pai, glória a Deus, e o amor foi derramado no meu coração. Aí o Senhor foi trabalhando. E ainda tem que trabalhar muito na minha vida. Até o glorioso dia, quando a trombeta tocar. Aleluia. E os que perdoam são perdoados. Se não perdoamos, Deus não nos perdoa. E como vamos chegar lá? Se as bodas é para os perdoados. Como? Em nome de Jesus. Repensem como está o homem interior de cada uma de vocês. Porque quando o Senhor ama a gente, que Ele ama, para que a gente não perca a alma, Ele autoriza, Ele dá ordem ao diabo para nos tocar. E a Bíblia diz que o corpo é entregue a Satanás para destruição, para que a alma não se perca. E é o amor de Deus que faz isso. Ele não está interessado no nosso corpo. Nosso corpo é pó. Não importa se o corpo vai ser carcomido por um tumor maligno com metástase, ou se o coração vai pifar. Não importa. O que importa é o homem espiritual, ligado a Cristo, em Jesus, ser levado pelos anjos para a casa do Pai. Acompanhei uma mulher, estou concluindo, 45 anos de câncer no rosto. Toda carcomida. E o Senhor trabalhando o orgulho na vida daquela mulher. Evangélica. Dirigente de círculo de oração. Mas de coração orgulhoso, não perdoava. Fez quase 30 cirurgias. E arrebentava. E no final não tinha mais o que fazer. Já não tinha mais nariz, era só os orifícios. Já não tinha mais lábios. Um tumor enorme na cabeça. Um olho já tampado. Mas agora ela tinha aprendido a perdoar.
Agora ela tinha alegria, mesmo carcomida. Agora ela não criticava as pessoas. Como antes. E eu me lembro que eu acompanhei na cirurgia, quando ela teve que arrancar o olho. E ela disse assim, ela era filha de polonês. Quando ela saiu do centro cirúrgico, acordada, tudo direitinho, ela me chamava Fifia. Fifia, eu estou alegre com Jesus, porque arrancou um olho, mas eu ainda fiquei com um e posso ler a Bíblia com esse. E eu pensei, quantas pessoas com os 2 olhos não param. Entendeu? Em nome de Jesus, reflitam, minhas filhas, em que lugar cada uma de vocês e eu estamos. Para a gente não ser envergonhado na vida de Jesus. Ou então, pagar a fatura por nossa desobediência, por não receber o amor de Deus. Quando o amor de Deus está derramado, a gente se perdoa, a gente se ama, a gente não é dominado pela culpa. A gente pode amar, a gente pode servir ao Senhor com alegria. A gente ama a palavra, porque amar a palavra é amar Jesus. Ele disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E a gente vai melhorando nele. Cada um de nós é santificado. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu estou entregando a vocês o que o Espírito Santo mandou. Eu não conheço vocês. Não convivo com vocês. Não sei a história de ninguém. Mas eu venho em nome de Jesus rogar a vocês. Façam o que a Bíblia diz. Provérbios 4:23, por favor. Vamos estar de pé. Vamos ler bonito. 1, 2, 3. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida. A fonte da vida espiritual. A fonte da vida emocional. A fonte da vida física. Vem do coração. Do estar e dos sentimentos da alma. Porque quando você vê um coração, você liga a amor, a sentimento. Então, guarde. Deixe o seu coração limpo. Se esvazie. Todo dia. Despojamento. Começando pela raiva. Joga fora a raiva de criança. A raiva do bullying que recebeu. A raiva da surra que recebeu. E perdoa. 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 Vai jogando fora. Não diga, Deus tira de mim, que Ele não vai tirar. A atitude é nossa de jogar fora. E a atitude de encher com água limpa. Para um dia a gente ver a Jesus como Ele é. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus,
temos compartilhado a tua palavra. E as experiências da nossa vida na caminhada até aqui. Aqui estão filhas tuas, Pai. Vidas que Jesus deu a vida por elas. Comprou-as com seu sangue. E o objetivo da compra é para um dia todas estarem no banquete do perdão. O banquete preparado para os perdoados, alcançados pela graça. E só somos perdoados se perdoarmos, como diz a tua palavra, como Deus em Cristo nos perdoou. Precisamos, Senhor, ter espaço para que o amor de Deus seja derramado em nosso coração e liberarmos amor para gregos e troianos, até para os que são os nossos inimigos, perdoando-vos. Porque a tua palavra diz que se não perdoamos, somos vencidos por Satanás. Ajuda-nos, Senhor, a ler a tua palavra e deixá-la descer ao nosso coração. Mas para um coração vazio de dejetos. Porque nem o Espírito Santo, nem o amor de Deus, nem a palavra pode encher um coração que já está cheio. Que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada vida. Com a tua palavra, Pai. Para que haja uma mudança na vida de pessoas aqui. Para o grande dia do encontro com o noivo. Vivermos a bendita esperança e a gloriosa redenção. Te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Vocês são lindas.